Bom dia, oitavo ano, boa quinta-feira. Como é que está todo mundo? Estão espertos por aí? Todo mundo já pensando no final de semana, né? Tenho certeza. Mas antes de chegar esse final de semana aí, vamos lá. Vamos para mais uma aula de arte, tá bom? Nós vamos hoje começar o nosso grupo 4, hein? Preste atenção. Atividade 10. Nós vamos falar hoje sobre a história e a técnica da fotografia, tá bom? Peguem lá o livro novo de vocês e abram lá para acompanhar, tá bom, gente? Olha só aqui. Aqui tem um percurso, né, do que foi a máquina fotográfica, do que foi a fotografia, como ela foi se desenvolvendo ao longo do tempo. E a história de desenvolvimento dela foi bem grande, né? Olha só. Aqui a primeira imagem que a gente tem é 500 anos, olha só que interessante, 500 anos antes de Cristo, tá? Depois a gente vai ter a questão já depois de Cristo, né, em 1021. E aqui a gente passa já aqui, olha só, essa evolução, né? Em 1999 nós temos o primeiro telefone celular com a câmera digital, tá? Antes disso, nós tivemos em 1975 a primeira câmera Kodak, né? Vocês com certeza não sabem nem o que é isso. Eu também não, porque eu sou muito nova, né? Então eu ouvi falar também. E aqui em 1991 nós temos essa câmera digital profissional. Gente, olha os formatos que eram essas câmeras, tá bom? Olha que essa de 75 parecia mais como uma impressora mesmo, né? Era enorme. Depois passou aqui já modernizou muito, tá? Olha só como ela ficou. E aqui era de uso profissional, tá? E aqui nós já temos um celular em 99. Nós já temos um celular com uma câmera. Claro que a qualidade dessa imagem é infinitamente inferior a essa que vocês têm hoje aí, mas já foi um avanço imenso, né? Continuando aqui nessa trajetória, olha só. Vocês percebem que eles estão colocando aqui, mas as datas não estão numa ordem cronológica, tá? Só pra gente percebendo os tipos das câmeras. Aqui em 1685, olha só. Essa aqui foi a primeira câmera portátil. Apesar dela ser dessa maneira aí, ela já foi um grande avanço, porque já conseguiam, né? Eles já conseguiam transportar, e isso foi muito bacana. Então foi a primeira câmera portátil. Em 1838, né, nós já temos esse modelo aqui, onde o inventor ele projetou um aparelho que era capaz de produzir as fotografias bem mais rapidamente, né? Aqui, essa é a primeira fotografia registrada, olha, de 1827, né? Mal dá para entender o que tinha na imagem, mas já foi uma imagem capturada por uma câmera, então isso foi um avanço enorme. Em 1948, nós temos aqui uma Polaroid, tá? Ela era capaz de produzir fotografias em poucos segundos, isso foi um marco, né? Porque imagina, demorava dias e dias para uma foto ser revelada. E quando chegou aqui nesse modelo aqui, ela conseguia ser impressa em poucos segundos, tá? Aqui nós temos também um modelo um pouco mais antigo, né, de 1884. E aqui, né, nós temos a primeira versão da câmera Kodak, que foi em 1888, tá bom? Então, aqui só para vocês terem uma noção de como essas câmeras evoluíram, tá bom? Aí no livro de vocês, ele tá fazendo assim uma seta aí que vai de uma página para outra, tá? Que eu dividi nos slides, mas dá para entender mais ou menos as imagens e a ordem que elas aparecem, tá? Então vamos lá, olha só. Como começou essa história, né, da fotografia?
A primeira intenção dos criadores foi pensar como você prefere guardar uma imagem de um ente querido seu, por exemplo, né? Através de uma pintura, como era usada até antes da máquina fotográfica, ou através de uma imagem permanente, como é a fotografia, né? Então, eles entenderam que um registro permanente, né, seria mais útil e mais bem aproveitada. A pessoa poderia, né, trabalhar com mais flexibilidade, até porque a pintura ela ficava restrita aos artistas, né? Então, era necessário que tivesse o artista que fizesse o quadro, que esse artista fosse contratado e tal. Então, perdia-se muitos momentos por conta disso. E até porque, para ele retratar através de uma pintura, demoraria muito mais tempo ainda, né? Então, muitos momentos iam sendo perdidos por causa disso. Então, com a máquina fotográfica, isso foi facilitado, esse processo. Então, tudo começou com uma descoberta feita tanto na China quanto na Grécia Antiga, por pessoas em momentos diferentes, tá bom? Por volta de 5 séculos antes de Cristo, né? Eu mostrei lá para vocês aquele modelo da máquina antes de Cristo. Eles perceberam, olha só, que um cômodo todo fechado, tá? Um cômodo todo fechado, com um pequeno furinho, ele podia projetar uma imagem. Olha só. Então, cômodo fechado com um furo, ele consegue projetar a imagem. Só que ele projeta a imagem, percebam, de maneira invertida. Olha só, né? A imagem, a claridade passa por esse orifício e reflete aqui, porém de maneira invertida. Essa ideia aqui, né, esse aparelho foi chamado de câmera ou câmara escura, tá bom? Ok, vamos lá, continuando. Um dos usos interessantes da câmara escura foi feito no período barroco por Werner. Nessa época, a câmara escura já estava, já havia passado de um mero cômodo, né, para um equipamento. Então, eles conseguiam transformar aquilo que era enorme, né, um quarto escuro, em um aparelho, né, onde aqui, através do orifício, se convertia a imagem, tá bom? Então, através de uma pequena abertura que permitia a entrada da luz e um jogo de espelhos para que a imagem fosse projetada de maneira que o artista pudesse visualizá-la sobre a abertura para um visor. Então, aqui tinha todo um aparato aqui que permitia que o artista conseguisse visualizar, tá bom? Com isso, as técnicas da fotografia elas foram sendo cada vez mais atualizadas e foram se tornando mais interessantes e as fotografias saindo cada vez melhor, tá bom? Então, aqui, ó, nós já temos uma fotografia parecida com o que nós temos atual, né? Então, será que a luz é capaz de desenhar? Pensa por um instante aí comigo. Quando você vai para a praia, por exemplo, você fica exposto ao sol. Você você fica com um desenho na sua pele. Sim ou não? Né? Dependendo da roupa que você tiver, você fica com a marca daquela roupa ali, né? Se você tiver com uma blusa como essa, por exemplo, você ficaria com o braço marcado aqui. Como a imagem mostra aqui, ó, a alça do biquíni, né? Ficou desenhado. Por que isso ocorre? Porque a pele é fotossensível. O que é isso? É uma característica, né? E essa característica que eles perceberam que a luz poderia fazer um desenho, né? Então, essa foi uma ideia que foi imprescindível para a formação da fotografia. Olha só.
eles começaram então a investigar, né, várias maneiras para gravar a imagem que a luz produzia. Eles perceberam que o sol, sendo uma luz, eles produzem um desenho no corpo, na pele, que é fotossensível, ou seja, sensível à luz, né? Ou seja, há uma reação no corpo devido à luz que está incidindo sobre ela. Então eles pensaram, se isso ocorre com a pele, isso pode ocorrer com outros materiais. E foi aí que a foto foi ficando ainda cada vez mais atualizada e foi se modificando a forma como ela era impressa, tá bom? Então eles foram estudando. Então surgiram vários... Opa, passei muito. Então surgiram vários modelos de fotografias, olha só, né? Essa aqui ainda foi de 1826, né? Bem antigo ainda. E aqui depois já temos aqui uma maneira mais nítida de ver essas fotos, não é? Então ele entendeu aqui, ó, que usando uma pigmentação natural, né? Ele podia usar um equipamento e uma pigmentação natural e também produtos que fixassem a imagem, né? Ele usava uma solução salina na qual o metal era mergulhado. E nesse processo de mergulhar a foto ali naquela solução salina, a imagem ficava cada vez mais nítida, né? Você já deve ter visto em algum filme onde aparecem essas revelações das fotos. Eles ficavam num local totalmente escuro e depositavam as fotos ali em um recipiente com uma água, com uma solução, e tempos depois aquela foto era retirada dali e era colocada para secar. Tá? Então é desse processo que nós estamos falando aqui. Então eles foram investigando várias maneiras para que essa foto fosse ficando cada vez mais nítida, tá bom? Aqui, ó, vamos observar aqui, ao longo dos anos, né, eles foram produzindo tanto a melhoria das fotos como a melhoria das máquinas, tá? Então, essas aqui ainda são bem antigas, são modelos de 1888, tá? Pareciam mesmo uma caixa, né? E elas produziam esse tipo de fotos aqui, ainda não tão nítidas, né? Essa foto aqui, ela já é de 1910, mas a gente percebe que ainda a gente não consegue ver com nitidez. A gente já consegue ver bem melhor do que nas anteriores, mas ainda não é tão nítido assim, né? Ao longo do século XX, as câmeras com filme foram sendo apropriadas e consumidas maciçamente pelas pessoas. Então, quando ocorreu esse período que a máquina já era portátil, onde as pessoas poderiam ter o seu próprio aparelho e colocavam os filmes, então a grande massa começou a utilizar. Já foi uma evolução enorme, né? Porque as pessoas podiam comprar o filme, colocar na sua própria máquina. Só que tinha, assim, aqueles incômodos ainda. Por quê? Porque você não sabia ao certo como a foto tinha ficado, né? Você não tinha opção de apagar e refazer. Então, do jeito que saísse ali, você só iria ver aquilo ali depois de uns 15 dias, mais ou menos, quando você levasse o filme a um local adequado, aquele filme fosse revelado e você iria então buscar suas fotos. Ainda não tínhamos esse modelo de câmeras digitais, né, que fazem a imagem, a gente consegue ver na mesma hora e consumir o produto. Aqui ainda não. Esse tipo de máquina, apesar de ter sido um grande sucesso, né, eles ainda tinham todo esse processo para passar até que chegue nas nossas máquinas que a gente conhece hoje, tá bom? Então, olha, talvez a mais clara das fotos, né, seja essa, por terem que gastar dinheiro para revelar cada foto. Então, esse ato aqui, ele se tornou comum, né, de usar esse tipo de câmera aqui, ó,
de usar esse tipo de câmera onde se usavam os rolos de fita, os rolos de filme, tá? Usava-se esses rolos de filme e depois você tinha dois gastos, você comprava o filme e depois você pagava para esse filme ser revelado, e você pagava foto por foto, tá bom? Ou então pelo filme inteiro, depende do local, ok? Aqui tem uma pergunta que finaliza esse nosso capítulo. Você saberia dizer quantas fotos produz por semana? Antigamente, quando as pessoas usavam esse tipo de câmera aqui, que era a câmera analógica, nós sabíamos ao certo. Por quê? Porque tinha rolinhos, né, com 12 ou com 24 fotos. Então, quando acabava o filme, a gente sabia, já tem 24 fotos, já tem 12 fotos, e aí levava aquilo ali, demorava dias para que esse rolinho voltasse e as fotos voltassem, né, impressas. E hoje em dia você tira tantas fotos na sua câmera digital que você nem é capaz de contar quantas fotos por dia você tira, não é mesmo? Então fica esse pensamento aqui pra gente, essa interrogação para você parar um pouquinho para pensar. Hoje em dia a fotografia se tornou tão popular que as pessoas não vivem mais sem tirar uma selfie, né? Gente, essa semana eu não vou deixar atividade para vocês, tá bom? Nós vamos apenas ficar com a explicação. Vocês têm aí bastante material para ler. Eu quero que vocês leiam da página 282 até a página 286, tá? Da 282 até a 286. Releiam esse assunto que eu expliquei sobre a câmera fotográfica, sobre a importância da fotografia, tá bom? E na próxima semana nós vamos trabalhar com as atividades, tá bom? Fiquem com Deus, um grande abraço, um beijo para vocês e até a próxima aula. Tchau!